Oi? O orador de hoje é o Valentim, do Allan Kardec. Valentim, do Allan Kardec. Como enfrentar o desânimo. Ele é bom. Como enfrentar o desânimo. Tá tudo certo com o microfone? Tá. Tá? Sabe ligar o celular? Quer que eu ligo? O celular não, dele, o microfone? Quer que eu ligue o microfone para você? Gente, primeiramente, semanalmente, a gente se encontra aqui às quartas-feiras para aprender um pouco mais sobre essa doutrina tão confortante, tão maravilhosa, que nos mostra maneiras de enxergar a vida um pouquinho diferente, né? Para a gente trilhar esse caminho com mais facilidade. E também, nesse momento que a gente se encontra aqui, também é um momento da gente se confraternizar, se encontrar com os amigos. Não? Bom, é uma maneira da gente se encontrar com os amigos e repor as forças para continuar a semana nossa. Hoje a nossa casa recebe um trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, o Valentim Fernandes, que é um trabalhador de longa data da nossa comunidade espírita, da nossa casa espírita. E ele vem trazendo o tema Maneiras de enfrentar o desânimo. É um tema bem envolvente para os dias de hoje, né? Então vamos sentar, se colocar numa posição confortável, pedir o auxílio da espiritualidade amiga e benfeitora para abrir nossos entendimentos, para que possamos assimilar bem os ensinamentos da noite de hoje. E também eu gostaria de pedir, se alguém tiver um celular, que coloque, por favor, no modo silencioso, para que nada atrapalhe a explanação do nosso amigo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, esteja em nossos corações. Vamos conversar um pouquinho na noite de hoje, fazer algumas reflexões em torno de um tema que muito nos aflige, que nós vemos no nosso mundo atual de tantas dificuldades, de tantas liberdades e de muitas irresponsabilidades, também o número crescente das chamadas doenças do mundo moderno, né? A depressão, síndrome do pânico, enfim, coisas que já lá na codificação foram tratadas por Allan Kardec com outro nome. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o tema melancolia. E se nós formos no Livro dos Espíritos, na pergunta número 943, nós vamos encontrar a seguinte pergunta de Allan Kardec para os espíritos superiores: de onde nasce o desgosto da vida e, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então, de onde provém o desgosto pela vida, o desânimo,
a falta de vontade de viver, que de repente se apodera de certas pessoas, sem motivos aparentes, sem motivos plausíveis, né? E os espíritos deram a seguinte resposta, lá em 1857, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, de onde vem esse desgosto pela vida, esse desânimo, essa falta de vontade, né? Os espíritos disseram, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E continuaram. Para aquele que usa suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, de onde vem o desgosto? Falta de fé, efeito da ociosidade, falta de fé e às vezes até pela saciedade. E aí ele fala que aquele que usa do trabalho, né, de acordo com as suas aptidões naturais, trabalho para ele nada tem de árido, e a vida escoa mais rapidamente. Acaba suportando as vicissitudes, né, com mais paciência e resignação. Por quê? Nós sabemos que no nosso mundo, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então está lá no Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Porém, não está lá no Eclesiastes, né, que não se pode ser feliz neste mundo. A felicidade completa, plena, não é do mundo de provas e expiações, é dos mundos celestes, dos mundos divinos. Porém, os Espíritos nos falam que é possível ser feliz tanto quanto comporta um mundo de provas e expiações, e que isso só depende de nós. Então, por que se é possível ser feliz neste mundo, da forma que o mundo de provas e expiações comporta? Porque às vezes tem o caso dos desânimos, da falta de fé, da perda do gosto pela vida, dos suicídios. E a resposta dos Espíritos foi clara, né? Porque os Espíritos, eu costumo sempre falar assim, quando a gente vê uma resposta dada pelos Espíritos, são respostas dadas pelos colaboradores de Jesus. Não são definições de dicionário. Você pega um dicionário, para uma mesma coisa tem uma definição, para um outro tem um pouco diferente. As respostas dadas pelos Espíritos, que são os colaboradores de Jesus, elas tocam no âmago, elas buscam atingir a alma, atingir nós como Espíritos e trazer ensinamentos. Então, efeito da ociosidade. Aqui, a ociosidade os Espíritos estavam se referindo. É claro que tanto lá quanto hoje, se nós não nos ocuparmos, se nós não trabalharmos, nós temos que matar um leão por dia, né? Assim que se fala. Então todo mundo tem que ocupar o seu tempo, pelo menos, trabalhando, não sendo ocioso, trabalhando para manter o seu sustento, para manter as necessidades que o mundo de matéria, que o mundo material ainda nos impõe. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa ter moradia, precisa ter, às vezes, até um veículo para locomoção, hoje não é mais luxo, todo mundo precisa, às vezes. Então, tem coisa, nós precisamos trabalhar para conquistar isso. Uma parte do nosso tempo, nós ocupamos com isso. Por isso que os Espíritos disseram, né, que todo trabalho, ele é um trabalho, é uma ocupação útil. Qualquer coisa que eu fizer é uma ocupação útil. E aquilo que não é bom, que nos faz bem para o nosso espírito, é inútil. Mas a ociosidade que os Espíritos se referiam, nós podemos também interpretar como sendo a necessidade de nós aproveitar parte do nosso tempo em busca de valores espirituais, de envolvimento com atividades
que nos façam crescer espiritualmente. Então, o que é envolvimento com atividades que nos façam crescer espiritual? É tudo aquilo que nos eleva, a tudo aquilo que nos faz bem. Visitar um doente é ocupar o nosso tempo ocioso. Conversar com um amigo é ocupar o nosso tempo ocioso. Ser um ombro amigo, ser aquele que se oferece para uma tarefa que necessita, às vezes, de voluntários, é ocupar o tempo ocioso. Então, é essa ociosidade, o do não fazer nada, que muitas vezes faz com que a gente abra as brechas também, até para as influências espirituais negativas, inferiores. Então, aqui eu falei, nós temos que trabalhar, nós temos que matar um leão por dia. Então, cada dia tem 24 horas, né? Uma semana tem 7, são 168 horas. Se a gente trabalhar pela série T, quantas horas a gente trabalha? 44. Restam 124. Dessas 124, a gente precisa dormir, né? Precisa descansar. Então, digamos que a gente descanse 8, né? 56, ainda sobra quase 70, que a gente não faz nada. Fica no controle da televisão, na telinha do celular, fica ocupado. É essa ociosidade que os espíritos falam, que a gente precisa ocupar para não deixar que venha em nossa cabeça ideias menos felizes, que a gente favoreça a aproximação de espíritos menos felizes, que possam querer, não porque, mas por que isso acontece? Porque Deus permite, eu não quero fazer nada porque Deus permite que eu tenha influências inferiores. Deus não permite nada. Nós é que permitimos, nós é que favorecemos. Deus não permite, nós permitimos. Deus nos dá o que? O livre-arbítrio. Você quer se ocupar em coisas produtivas? Se ocupa. Quer não fazer nada? Não faz. Mas existe uma lei, né? A lei de afinidades, a lei de atração. E isso para nós espíritas é bem claro. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. Nós atraímos aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós fazemos. Então, de repente a pessoa tem tempo para fazer algumas coisas, não faz. E aí a cabecinha fica girando em torno de assuntos que poderiam não estar na sua cabeça. Porque se ela estivesse... Quem se ocupa, vamos falar, por exemplo, no centro espírita, vamos falar do nosso caso, né? Ele tem uma atividade diferente, ele está preocupado, a hora que ele está ocioso, entre aspas, em preparar, digamos que uma aula para as crianças, em preparar uma atividade para outras pessoas, para ensinar a fazer alguma coisa. Então não tem tempo de ficar ocioso, porque ele ocupa. Mas eu também posso sair, né? Não precisa também ocupar só disso. Pode, claro, pode sair, pode ter vida social, pode ter tudo. O X da questão é o ponto de equilíbrio. O quanto nós estamos pensando no espírito que somos? O quanto nós estamos pensando? Estamos pensando? Olha isso daí. E aí também ele falou, por que às vezes tem o desânimo, vem a depressão, vem a falta de vontade de viver, além da ociosidade, a falta de fé. E o Espiritismo vem e nos esclarece, né, que a fé é inabalável, todo mundo já ouviu bastante, né, que é aquela que só enfrenta a razão face a face, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Porque é diferente a gente falar, eu tenho fé, e só falar, porque você tem fé? Porque eu tenho. Porque meu pai me ensinou que eu preciso ter fé. Não, no livro O Consolador, Emmanuel fala que ter fé
é alcançar a possibilidade de não mais falar eu creio, mas de afirmar eu sei, com as palavras todas iluminadas pela luz do sentimento. Então não basta falar eu creio e isso achar que é fé, você precisa saber o que pode acontecer, o que é possível de evitar. Não basta eu ter fé que eu vou ser aprovado em um concurso se eu não debruçar-me sobre os livros, se eu não estudar. Eu posso até passar. Eu vou rezar bastante, vou pedir, eu vou orar, vou fazer prece para que e aí eu vou ser aprovado. E não vou nem estudar. Estou dando um exemplo bem do dia a dia, né? Mas, pela lei das probabilidades, até de repente passa. Mas é a minoria que passa sem estudar. Então, ter fé é isso. Você saber que, para que algo aconteça e que seja benéfico também do ponto de vista espiritual, é preciso ter conhecimento, ter uma fé raciocinada. Então, não adianta eu buscar uma cura se eu não acreditar que a cura é possível. Mas se eu não entender também que nem todos poderão ser curados ou serão curados. Porque nem Jesus curou todo mundo. Nas narrativas do Evangelho tem os casos que ele curou. Mas existem tantos outros que procuraram por Jesus e que também não foram curados. Porque existe uma lei a ser cumprida. Existem causas anteriores das aflições, existem causas atuais e existem necessidades para o espírito. Então, quando a fé nossa ela é raciocinada, ela é lógica, podemos com todo o direito buscar, mas se não acontecer, não vamos desanimar, não vamos se revoltar, não vamos perder o sentido da vida, não vamos sentir desgosto pela vida, ter ideias suicidas, porque nós sabemos que se não alcançamos, existe um fim útil e providencial nisso, que é para o nosso progresso espiritual, para a nossa elevação. Então, quando uma fé ela não é racional, quando uma fé não é lógica, ela leva muitas criaturas a esse desgosto pela vida, que aparentemente é sem motivos plausíveis, como Allan Kardec perguntou aos espíritos. Porque às vezes a pessoa tem acreditando que tem uma fé, que tem fé, frequenta determinados templos ou religiões, e de repente acontece algo na sua vida, o que ela faz? Algo que contrarie ela. Se revolta contra Deus, se revolta contra todos, e às vezes abandona aquilo que ela já havia conquistado. Existem, às vezes, irmãos nossos que começam a frequentar determinados lugares e em torno dessa fé que podemos falar que não é raciocinada, mas recebe o benefício de repente, deixar um vício pelo seu esforço, pela sua vontade, por estar acreditando naquilo. E aí acontece alguma coisa, perde um emprego, perde um ente querido, sofre alguma coisa, se revolta e volta muitas vezes aos vícios que tinha. Eu estava tão feliz, tão animado, com tanta alegria pela vida, e agora só penso em morrer, só estou desanimado. Era uma fé? Era fé? Ou estava só acreditando? Então, é diferente. Isso também nos leva a essa ociosidade. Então tem vários exemplos dessa fé no Evangelho, né? Que o que é ter fé? Ter fé é ter confiança. Ter fé e ter confiança não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, porque Jesus disse o quê? No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que enfrentemos as
tribulações da vida, a gente precisa ter bom ânimo. Jesus não falou, vai ser tudo certinho, acredita, tenha fé em mim, creia em Deus, tenha fé em Deus, que nada de diferente, de negativo, de ruim, segundo o seu entendimento, porque nem tudo que acontece de ruim, segundo o nosso entendimento, é para o nosso mal. Nós já aprendemos com a doutrina espírita, repetindo, tudo tem um fim útil e providencial. Mas às vezes a gente acha que é ruim. Jesus não falou que nunca ia acontecer, ele deixou bem claro, no mundo tereis tribulações, vamos ter, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é preciso, quando a gente tem fé, é acreditar que é possível sim vencer o mundo, porque Jesus também falou, né, que a gente vivesse no mundo sem ser do mundo. E o que ele quis dizer com isso também é que era para a gente se isolar, era para a gente fugir do contato com as outras pessoas, sair do mundo? Não, que nós vivêssemos no mundo sem sermos mundanos, sem só se ocuparmos das coisas do mundo, mas também dedicar tempo em nossa vida para sermos de Deus, das coisas da religião, da religiosidade. E o mais importante de tudo para nós, quando desenvolvemos a nossa fé, não é ter uma religião. Mas como? Então, não é ter uma religião, porque religião a gente escolhe. Hoje nós estamos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, poderíamos estar católicos, protestantes, evangélicos. O que importa não é a religião que professamos, é o sentimento de religiosidade que nós desenvolvemos, a espiritualidade que nós desenvolvemos em nós. E sentimento de religiosidade não tem nada a ver com religião, porque até quem não tem nenhuma pode ter sentimento de religiosidade, no sentido do religar mesmo, do se religar, do ligar-se às coisas do bem, do se religar a Deus, de estar ligado aos espíritos do bem, às coisas do alto. Então é isso que importa para nós. Então, quando a gente desenvolve esse sentimento de religiosidade, quando a gente deixa a nossa fé raciocinada, a gente vai aprendendo mais a conviver com as situações de adversidades que existem no nosso mundo. E aí a gente vai aprendendo a sobreviver a essas dificuldades, ao bem sofrer. Mas quem quer sofrer? Ninguém. É claro, todos nós queremos o quê? A felicidade. Todos nós queremos a paz de espírito. Mas mesmo assim, ainda que sofrendo adversidades do mundo em que nós vivemos, é possível conservar a capacidade de ser feliz e ter bom ânimo, como disse Jesus, e vencer as vicissitudes da vida, como está lá na resposta da pergunta 943, com mais paciência e resignação, quando nós entendemos esses mecanismos. O Evangelho, ele é cheio de demonstrações dadas por Jesus daqueles que tinham fé. E Jesus sempre falava o quê? A tua fé te curou. E um grande exemplo de fé é aquela passagem do centurião, né? Daqueles soldado que cuidava de 100 soldados, aquele comandante que cuidava de 100 soldados, e que um dos seus soldados, seus servos, ficou doente. Ele procurou todos os recursos da época e não encontrou, e depois ele procurou Jesus. E Jesus falou o que para ele, segundo as narrativas? Não, eu vou até lá, vou até na sua casa. E que ele falou? Não, não precisa, basta que o senhor diga
uma palavra e ele será curado. E o que Jesus falou para ele? Nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Porque era uma pessoa que conhecia, sem ter proximidade com Jesus, mas sabia da capacidade de Jesus, e sabia do que era possível e o que era impossível. Ele disse: não precisa, diz uma palavra e ele será curado. Se ele tivesse merecimento, ele seria curado. Então são essas demonstrações. E ainda continuando falando do desgosto, do desânimo pela vida, os Espíritos falaram também da saciedade. Porque muitas vezes nós imaginamos que quando a gente está saciado, quando a gente tem de tudo, quando tudo vem vindo muito fácil em nossas vidas, é que as coisas vão ficar muito bem, é que nós vamos ficar muito bem espiritualmente. E a vida mostra que não é bem assim, porque vamos falar aí de artistas que todo mundo acompanha, todo mundo acontece. Quantos artistas que não têm de tudo, homens que têm as mulheres que desejarem, mulheres que não desejarem, tem os carros, tem viagem, tem tudo, e em determinado período da vida entram pelos caminhos das drogas e até cometem suicídios. Por quê? Ficou tudo fácil, tudo que ficou entediante, ficou saciado. Então, nós precisamos ter ocupação. Nós precisamos, no nosso atual estágio, nós precisamos ter dificuldades para ensinar a nós a sobreviver a elas. E com isso, crescermos espiritualmente. Nós precisamos. Se tudo ficar fácil, hoje, acompanhando há algum tempinho atrás, uma reportagem na TV Cultura, psicólogos, um debate. Aí uma das psicólogas falou assim: por que hoje existem muitas crianças com depressão? Muitos jovens que se enveredavam pelos caminhos das drogas, e até suicídio entre jovens e crianças. Ela falou: porque hoje tudo é fácil para a criança. Elas têm estímulos demais. Então, e ela deu exemplo que me fez recordar a minha infância. Ela falou: no passado, o brinquedo de uma criança era um pneu. Você ia batendo pneu, correndo na rua, pegava uma tampa de uma panela, era o volante do seu carro, e tinha que fazer os seus brinquedos, e tinha que colocar um arame num filtro de óleo para sair puxando. Hoje não, tudo aqui, tudo na mão, tudo muito fácil. Chega um momento da vida que eles estão saciados, não tem mais desafios, tudo está aqui, está na mão, fácil, fácil, fácil. E aí, onde que eles entram por esses estágios, ela falava, onde eles entram para a depressão infantil, o desgosto da vida do jovem, e acabam por cometer até suicídio. Então, nos países mais ricos, onde existe mais facilidade de sobrevivência, isso é estatístico, né? Vou pegar aí no YouTube, lá onde que tem maior número de suicídios, onde tem o maior número de pessoas que perdem o prazer, o gosto pela vida, estão saciadas, e são exatamente nesses países, são nesses lugares que tem mais. Que, se a gente fosse pensar que folga material, facilidades trouxesse bem-estar, riqueza trouxesse felicidade, não levasse a ter desgosto pela vida e nem desânimo, a gente ia ver que nesses lugares aí não era para ser como é. E nem tampouco as portas dos consultórios de psiquiatras e psicólogos não estariam ali, muitas vezes com carros caríssimos importados parados na frente. Então, o que traz bem-estar, que traz felicidade é o quê?
uma fé raciocinada. É o ocupar o nosso tempo com coisas nobres, com coisas edificantes. Aí sim nós vamos conseguir aquilo que nós tanto queremos, nós tanto desejamos nesta vida, que é a felicidade, que é a paz de espírito, que é o conforto espiritual. Então a escritora Clarice Lispector, né, ela falava assim: as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Então, as pessoas mais felizes são as que têm as melhores coisas. E ela continuava: elas, as mais felizes, sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Então, quem tem mais alegria na vida, quem tem mais disposição, mais ânimo, quem são os mais felizes? Não são necessariamente os que têm as melhores coisas, mas aqueles que melhor aproveitam as oportunidades que a vida oferece. E aí a vida oferece oportunidade para nós todos os dias. Oportunidade de amar, oportunidade de servir, oportunidade de abraçar, de visitar, de estar, de telefonar para alguém. A vida oferece todo dia. Oportunidade de reconciliar-se com o nosso adversário enquanto estamos com ele a caminho. Oportunidade de fazer as pazes com quem nos ofendeu. A vida oferece. E às vezes a gente não aproveita essas oportunidades. Fica remoendo sentimentos inferiores, mágoas, rancores. E isso, além de nos afetar espiritualmente, nos afeta também fisicamente, porque gera doenças. Nós jogamos na nossa corrente sanguínea, quando assim pensamos e agimos, substâncias que aí vem as gastrites, as úlceras e as coisitas mais que a gente não precisa ficar aqui enumerando. Então a gente não pode perder as oportunidades que a vida nos oferece, de amar, de servir, de reconciliar. Todos, acho que a grande maioria viu recentemente quando o cantor Christian morreu. E quando o irmão dele chegou no velório, o que ele falou para a repórter? Cara, o que mais me dói nesse momento foi não ter me despedido do meu irmão. Mas por quê? Faz 4 anos que eu não falava com ele. Então, aqui não interessa os motivos por que ele não falava, quem foi o causador da desavença, por que eles se separaram, porque não se falava. Mas o que marcou, quando ele falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. Porque ele falou: cara, o que mais me dói agora, nesse momento, foi eu não ter podido me despedir do meu irmão. Então, quantas oportunidades talvez nesses 4 anos os dois perderam de dar o primeiro passo? De repente nem tinha nenhum sentimento menos feliz de um em relação ao outro, e com certeza, pelo que falo, não tinha. Mas é uma oportunidade que vai ficar o tempo todo pensando, né? Podia ter. Então são essas oportunidades que surgem, e às vezes a gente não percebe. E às vezes nós ficamos com o nosso tempo ocioso, sem fazer nada, deitadinho no sofá, vendo televisão, e perde a oportunidade de estar com alguém, de conversar com alguém, de reconciliar-se com alguém, de servir alguém. E isso, quando acontece, é ruim não só do ponto de vista espiritual, é ruim também até do ponto de vista enquanto nós estamos aqui, porque começa a ter os distanciamentos das pessoas. Às vezes, dentro da nossa família ou na nossa casa, tem alguém que está nesse estágio, que está com depressão, que está tendo desgosto pela vida e
nós não enxergamos, ou fazemos vistas grossas, ou então falamos aquelas frases bem famosas, né? E se a depressão chegar? Que às vezes tem alguém ali, muitas vezes fala aquilo, né? Você precisa ver as coisas pelo lado positivo. Ó. Eu penso que está ajudando muito, né? Você precisa ver as coisas pelo lado positivo. Mas aquela pessoa, e agora já estou falando quem realmente perdeu o gosto pela vida, ela não quer escutar isso daí. Que ela tem que buscar coisas positivas. Ela não quer saber se existem pessoas que estão pior do que ela. Não, você precisa se animar. Existem pessoas que estão pior do que você. Ela não quer saber isso aí. Ela não quer saber você falar para ela, não, tenta mudar. Isso é coisa só da sua cabeça. Também não interessa para ela. Quando ela chega nesse estágio, isso não é o que ela quer ouvir. Não é o que ela precisa. O que ela quer ouvir de nós? É o que eu posso fazer por você. O que você quer que eu faça por você? Você quer que eu te acompanhe até um templo religioso? Eu vou. Onde você quer ir? Eu sou espírita. Ela falou que é na igreja católica, evangélica. E aí? Não, eu vou com você. Eu vou sentar do seu lado. Eu vou ficar com você lá. Vamos? É isso que a pessoa quer ouvir. Ela não quer ouvir que você falar para você te arrumar um serviço, tem gente pior do que você. Então, aquele tempo nosso que às vezes estamos sem fazer nada, aquela ociosidade que os espíritos se referiram, talvez seja o momento da gente ocupar aquele tempo sendo útil para aquela pessoa e indo com ela em algum lugar que possa trazer algum alento, porque o contrário também pode acontecer. A pessoa ser de outra religião e querer ir no centro espírita, e aquele da outra religião também tem que se colocar na condição, tem que acompanhar, igual a parábola do samaritano. O que o samaritano fez quando ele encontrou o homem caído? Depois do sacerdote do levita passar, ele parou, pensou-lhe as feridas, levou lá até a hospedaria, cuidou do homem, falou para o homem cuidar, o dono da hospedaria, cuidar dele, e falou, ó, cuida direitinho dele, porque se tiver mais algum gasto, na minha volta eu vou te restituir, eu vou pagar. Então ele deixou claro que eu vou passar de volta aqui para ver se você está cuidando dele. Você cuidou direito que eu te paguei e depois te restituo se você gastar mais. Então a gente também tem que acompanhar. Muitas vezes o que nós fazemos? Nós ajudamos um pouquinho no começo e ó, já fiz a minha parte. Ele fala assim, isso aí não tem jeito, não. Isso aí é dar murro em ponta de faca. E ele não acompanha. Então, quase que lava as mãos ou quase que fala, já fiz a minha obrigação. Acompanhei uma vez, levei, agora ele, não, a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Mas ele não está se esforçando. Vamos acompanhar. Porque nós temos tempo, não foi que sobra 124 horas para nós, tirar umas horinhas para dormir, outras para se distrair, e depois, vamos nos ocupar de cuidar de quem necessita. Então, o que mais é funcional e assertivo mesmo é falar quando encontramos alguém é isso, com depressão, com falta de vontade de viver, é o que nós podemos fazer por ela. E o mais interessante de tudo isso, e a mensagem que eu quero deixar é essa, que quando nós fazemos isso pelo outro, o maior beneficiado não é o outro, somos nós mesmos. Então vou fazer por interesse? Se for por interesse se sentir melhor, que interesse legal. Vou fazer sim, porque eu vou me sentir melhor. Vou ajudar porque eu vou me sentir melhor. Você está fazendo troca. Não estou fazendo troca. Troca é quando eu peço coisas materiais. Se eu ganhar na loteria, eu ajudo isso e aquilo.
aquilo. Aí é troca. Aqui não. Você está colocando o seu tempo. Você está dando de você. Nós estamos dando de nós. E é fato isso. Quando assim fazemos, os maiores beneficiados somos nós, porque nós vamos jamais ter ideias inferiores, desânimo pela vida, perder o gosto por viver, até porque, com a certeza mais absoluta do mundo, nós vamos ter a proteção espiritual. Vamos ter sempre perto de nós espíritos do bem. E aí, porque nós somos humanos, pode ser que também, ainda que façamos tudo isso, tenhamos alguns altos e baixos, e como os espíritos falaram para Allan Kardec, todas as vezes que se sentir fragilizado com algum problema, e você recorrer ao seu bom gênio, ao seu espírito protetor com sinceridade, com desejo de transformação, de se modificar, todas as vezes que assim você se dirigir a eles, eles vêm em seu socorro. E o que é mais lindo da resposta é quando os espíritos falam que Deus dá a esses espíritos isso de vir em nosso socorro como missão. Deus dá a espíritos mais elevados do que nós a missão de cuidar de nós, de ajudar nós. E aí a pergunta é: será que se ele estiver fazendo bem, ajudando o nosso semelhante, ocupando o nosso tempo com coisas edificantes, e se porventura ainda em algum momento, por qualquer circunstância da vida, nos sentirmos um pouco fragilizados, nós vamos ficar desamparados? Sabe por que não? Porque nós estamos com crédito na nossa conta bancária espiritual. E aí sim não tem troca. Só recebe quem tem para receber, quem criou o crédito. Qual crédito é esse? É a virtude do bem, de amar ao próximo, de fazer ao outro somente aquilo que os outros fazem. Então, essa mensagem que eu queria deixar na noite de hoje. Como nós vamos vencer o desânimo? Como nós vamos aprender a conviver com dificuldades? Simples. A receita é aquela que Jesus nos deu. Faça ao seu semelhante somente aquilo que você gostasse, que você gosta. Que o seu semelhante faça a você. Aproveite todas as oportunidades que a vida te oferece para servir, para amar. Aproveite todas as oportunidades que a vida te oferecer para vivenciar o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez fazer um tempinho, de voltar